A Amazônia tem se consolidado como um ambiente cada vez mais promissor para startups e empresas de alto crescimento. Áreas como tecnologia, bioeconomia, serviços financeiros e soluções sustentáveis vêm atraindo investimentos e despertando o interesse de empresários e investidores de dentro e de fora daqui da região. Para falar mais sobre esse cenário e também outros investimentos, o entrevistado de hoje é o Carlos Nogueira, que é sócio fundador da AMZ Venture Capital, o primeiro fundo de Venture Capital focado em negócios de alto crescimento da Amazônia, com sede aqui em Belém. Boa tarde, Carlos. Seja muito bem-vindo à Rádio CBN. Obrigado, Brenda. Boa tarde. É um prazer estar por aqui conversando com você, com a audiência aí da CBN. Carlos, para a gente começar, o que te levou a apostar na Amazônia, né, nessa região, com um ambiente favorável para investimentos de inovação? Na verdade, é até interessante que foi uma coincidência e foram duas coincidências que me trouxeram aqui. A primeira, eu sou investidor anjo há mais de 15 anos e teve um evento aqui que chamaram alguém da associação para falar sobre investimento em startups e eu me candidatei, eu acabei sendo chamado, né? Vim falar no evento, inclusive no dia estava meio nervoso, estava meio doente, foi uma péssima palestra, uma das piores palestras que eu já fiz, na minha opinião. Mas juntou com uma outra coincidência que após o evento eu encontrei um empreendedor, inclusive até um colunista aqui hoje da CBN, o Vitor Alves, que ele me surpreendeu há alguns anos atrás numa reunião lá em São Paulo. Eu participo de um programa de mentoria do governo, chama Inovativa, e eu estava sentado com, assim, basicamente você como mentor, você fica ali e vão passando vários empreendedores. E na maioria dos empreendedores sempre tinham as mesmas dúvidas, como é que eu faço isso? E o Vitor sentou na minha frente, de um jeito aí que ele, bem peculiar dele, todo tímido assim. Não, olha, eu tô fazendo isso, aquilo. Eu sentei e falei, o que você tá fazendo aqui comigo? Ele, como assim? Você tá fazendo toda a lição de casa, você já tem o manual completo, volta para casa e continue fazendo que vai dar certo. E aí, terminando esse evento aqui em 2017, o Vitor veio falar comigo, lembra de mim? Eu falei, claro, não tem como esquecer de você, me surpreendeu. E aí ele começou a me apresentar o ecossistema, apresentou obviamente a startup dele, que foi a minha segunda investida aqui no Norte. E conhecendo o ecossistema, eu conheci empreendedores que me surpreenderam de uma forma, assim, incrível, né? Eu até costumo falar que existe uma teoria global que chama, em inglês é Underrepresented Founders, que são os empreendedores que não são representados pelo capital, né, basicamente, que são empreendedores de regiões mais periféricas onde os grandes fundos não investem. Então, esses empreendedores, eles tendem a ser muito mais resilientes, eles, assim, não têm dinheiro sobrando, então tem que fazer com o que tem. Isso torna um empreendedor, obviamente, como eu falei, resiliente e criativo para resolver os problemas do dia a dia. E aí, eu já estou desde 2020 investindo em startups. A gente está indo agora para a 15ª startup, né? Em 2023, por conta de da escassez de capital, de fundos de investimento que realmente investem aqui, assim, grandes fundos, eu fui provocado a montar um grupo de investidores. A gente ainda não é um fundo, a gente talvez se crescer... a ideia é tornar-se um fundo para aí sim ser um veículo e atrair investidores. Hoje somos um grupo de pessoas que buscam investir. Obviamente, a gente sempre está aberto a novos investidores, novos empresários que queiram conhecer e investir. E eu, assim, graças a Deus, aí estamos gerando bons resultados, né? Uma equipe incrível e eu adoro trabalhar por aqui. Inclusive, até só falando, agora eu não sou mais de São Paulo, agora eu sou cidadão belenense, né? Mostra aí no youtube.com/CBN Amazônia aí teu diploma de belenense também, olha aí, tá vendo? Obrigado aí ao vereador Felipe Vinagre, que junto aí com o deputado Vitor Dias fazem um trabalho incrível de preparação de startups para vir muitos negócios. Eles atuam muito com a inovação e trouxeram aí bastante bons negócios para a gente investir, né? E aí, estando aqui, eu tenho orgulho de falar que hoje a representatividade do meu portfólio em startups está muito maior no Pará do que em outras regiões centrais, assim. Carlos, quais são os setores, né, que na tua análise tem apresentado aí um resultado maior potencial de crescimento atualmente?
Para mim, acho que eu sou um pouco enviesado em falar, porque como eu sou formado em economia, mestrado em finanças, eu adoro fintech. E eu tenho um grande amigo meu que fala que no Brasil tem 3 bons negócios: um banco pequeno, um banco médio e um banco grande. Que é por causa da taxa de juros, da evolução do mercado financeiro. E aqui no Pará, eu tenho visto boas fintechs, boas empresas. Fintechs são empresas de inovação e tecnologia focado para o ramo financeiro, né? Porque o desafio aqui no norte é que tem uma população não bancarizada. Então, assim, quando você vai no sudeste, no sul, você tem muita gente brigando pela mesma fatia de clientes. Aqui você tem um potencial de crescimento. Quando eu falo não bancarizada, eu não falo somente populações ribeirinhas ou as periferias. Mesmo assim, tem fintechs que ajudam médicos, que aqui no norte eles não têm uma gestão financeira muito boa, não utilizam crédito. Fintechs locais que ajudam médicos, ajudam empresários que, às vezes, por não ter tantas assessorias grandes aqui, às vezes se beneficiam dessa fintech local que tem um grande potencial. Então, assim, eu acho que fintech, como sempre, uma coisa que eu adoro aqui é porque, como tem boas universidades, você tem muito do que a gente chama de deep tech, que são empresas focadas em tecnologia de ponta. Então, como você tem cérebros muito bons aqui, de blockchain, de bioeconomia, mas com alto grau de sofisticação, inteligência artificial, eu vejo que está crescendo bastante a participação desse tipo de startup aqui na região, né? E bioeconomia, claro, acho que é uma vocação aqui por conta da proximidade da floresta e tudo mais. Eu acho que sempre tem um potencial de bioeconomia, especialmente para mercados estrangeiros. Até me estendendo um pouco eu tive na China recentemente, e quando eu falei que eu tenho uma tese de investimento na Amazônia, foi até interessante. Um dos secretários lá, ele falou: cara, o que você tiver de produto bom da Amazônia, pode trazer que a gente compra. Então, é isso que eu ia te perguntar agora sobre a visão que a Amazônia está tendo aí pro lado de fora. Ainda existe essa percepção que a gente tinha até um tempo de que grandes centros de inovação estão distantes da Amazônia? Isso mudou? Como é que está essa visão de mundo, né? Tanto internamente no país quanto fora, com relação à Amazônia? Está mudando. É um processo longo, gradual. Eu acho que a COP, no ano passado, deu um holofote muito bom para a região. Eu acho que muita gente que achava que a Amazônia era apenas um celeiro de pequenas empresas de artesanato local, viram que não, realmente tem pesquisas sérias, tem projetos sérios. Até um dos projetos que eu gosto bastante é da Interceller, uma startup de educação que foca, em vez de utilizar óculos de plástico, realidade aumentada, ele faz do Miriti, que assim, isso, ao mesmo tempo que viu que é um equipamento muito mais leve para se carregar, é um equipamento que dura e, ao mesmo tempo, gera um impacto social nas comunidades que fabricam esse óculos para essa startup, mostram para o mundo. Até tem uma foto com o Macron lá na França com o óculos da startup, um orgulho lá para o Walter, o empreendedor, que realmente mostra que a Amazônia não é mais um lugar de bioeconomia. Eu adoro o tema que, assim, acho, obviamente, como o Brasil inteiro, a gente ainda precisa muito de fomento na base, mas hoje a gente também precisa de fomento para escalar, porque já tem gente pronta para escalar, para alcançar o mundo. Acho que isso é uma evolução que o Estado conseguiu e a região inteira, né? Tem um comentário aqui no YouTube do Leonardo, acho que é Mártires. Meu mentor, Carlos, conhece muito, aprendi bastante coisa com ele e ainda aprendo. Então, teus mentores estão aí, né? Eu tenho o fundador da OnDrone, assim, um cara... A gente brinca que é o professor Pardal, ele é um grande gênio. E eu acho que o Léo é um grande exemplo de empreendedor que conhece muito tecnicamente, tem aí uma profundidade técnica, e ao longo dos últimos anos ele desenvolveu o lado executivo, o lado de negócios, que muitas vezes falta nos grandes gênios. O grande gênio, ele sabe como fazer o foguete chegar na Lua,
mas ele não sabe como vender o foguete para chegar na Lua. Sim. Então, assim, o Léo é um grande exemplo, um cara que eu gosto muito, tenho um apreço muito grande de ver a evolução dele, assim, do projeto, o que ele está alcançando, né? Carlos, para a gente finalizar, como é que tu avalias a união entre empresários tradicionais e startups para acelerar o nosso desenvolvimento econômico? Fundamental. Existe um grande preconceito quando falam de investidor, até todo mundo acha que investidor de startup é aquela figura do capitalista com charuto, bilionário, Warren Buffett, e não é. 99% dos investidores anjos, investidores de startup, 99,9%, são empresários que tiveram sucesso ou executivos que têm um sucesso na carreira, têm aí seu portfólio de investimento. De novo, não precisa ser milionário. Dono de posto de gasolina, um dono de supermercado, ele pode investir. Inclusive, já teve processos aí de inovação, onde a gente traz grandes empresas para apresentarem os problemas. Eu digo grandes empresas, não precisa ser uma Vale, pode ser uma rede de supermercado local, pode ser um grupo de tecnologia. Traz o problema para as startups e fala, olha, eu preciso fazer esse microfone que está vermelho e quadrado ficar redondo. A gente apresenta para as startups dão as ideias e a campeã recebe o investimento para desenvolver aquela ideia. Então, assim, impacto, resultado na veia, porque eles estão resolvendo problemas. E se não tivesse esses grandes empresários, as startups não teriam fundo, não teriam recursos para atender uma demanda que, às vezes, não só aquele empresário tem, mas, na verdade, todo o mercado tem. Então, é fundamental essa parceria. E, de novo, a MZ foi criada justamente para ajudar nessa parceria. Porque lá no Sudeste, você tem já, historicamente, o setor de empresariado grande, tem lá o corporate venture, que a gente fala, que são área de inovação de grandes empresas, já trabalhando com startups. Isso é uma coisa que a gente está fomentando com alguns investidores locais, alguns empresários locais, até inclusive amanhã a gente vai fazer uma reunião com alguns grandes empresários locais para realmente começar a mostrar o ecossistema, para aí sim fazer essa espiral, helicoidal positiva. Um professor meu falou que não é espiral, é helicoidal. Pronto. A gente conversou com o Carlos Nogueira, que é sócio fundador da AMZ Venture Capital. Obrigada pela participação, Carlos, aqui na Rádio CBN. Obrigado pelo convite, Brenda. Obrigado a todos. Só queria até aproveitar, convidá-los aí, entre no nosso Instagram, AMZ Venture Capital, ou então o meu, @investidor Carlos Nogueira. A gente compartilha aí algumas coisas boas que a gente está fazendo e venha conhecer as startups do Pará, são muito boas. Perfeito. Obrigada, Carlos, Obrigado, mais uma tchau, vez. tchau.